Jaguaripe é considerada por parte dos historiadores a primeira vila do Recôncavo Baiano. É situada em uma faixa de terra entre o rio Jaguaripe e o seu principal afluente, o Rio da Dona, cercado de extensas áreas de manguezais que vão até a sua foz. O rio Jaguaripe abastece a economia da região. É a principal fonte de subsistência da comunidade. Como as atividades exercidas pela comunidade se destacam: a pesca, mariscagem, a osteicultura, o extrativismo do caranguejo, o turismo e o lazer. Entretanto, com o crescimento populacional nos últimos anos, houve um aumento significativo das atividades poluidoras, gerando problemas ao ecossistema local e, consequentemente, para a população que depende desse recurso. No dia 15 de dezembro, que é a data de nascimento de Jaguaripe. Jaguaripe é a primeira vila do Recôncavo. Jaguaripe é uma das cidades mais antigas do país. Jaguaripe, a primeira prisão de Jaguaripe, agora o Globo Repórter, quando eu atendi a equipe da Globo aqui, veio fazer, eles estão fazendo um documentário para provar que Jaguaripe foi a primeira prisão de pena de morte do Brasil. Pois é, o Rio Jaguaripe, na verdade, né, a gente entende que o Rio Jaguaripe nasce em Castro Alves, né, passando por várias cidades como Santo Antônio, Muniz Ferreira, o próprio Nazaré, e sofre influência também do próprio, da cidade também de Aratuípe, e é um rio muito importante para o município de Jaguaripe. Às vezes assim a gente tem o privilégio de ter o rio, por outro lado a gente também fica um pouco triste, até pela questão da poluição que o rio vem sofrendo ao longo do tempo, né, pela influência das cidades que ele percorre. Mas assim, o Rio Jaguaripe é um rio muito importante, né, principalmente para a questão da atividade, né, dos municípios de Jaguaripe, que é pesca. Né, as pessoas aqui vivem praticamente, eu diria, 90% de pesca. Né, então o rio ele tem uma importância muito grande para o nosso município. Tem aquela pessoa que pesca, você tem aquela pessoa que só cata e você tem um pescador também, é uma cadeia de abastecimento. E eu acho muito importante trazer para o pescador, se a gente trouxer para o pescador a importância de um rio limpo para a perpetuação da atividade dele, com certeza acho que a gente vai chegar mais fácil na conscientização das pessoas. E é óbvio que um rio limpo, um rio saudável, significa uma pesca rica. Eu penso assim, que todo lugar onde tem essa graça de ter um rio, e nós somos mais agraciados ainda, nós temos dois, a cidade acaba se voltando em suas atividades para isso. As atividades econômicas, de subsistência principalmente, acabam sendo voltadas para o Rio Jaguaripe. E essa semana eu via em uma exposição fotográfica imagens do Rio Jaguaripe ainda com águas bem mais caudalosas. Aí a gente percebe que, com o passar do tempo, talvez uma questão de um pouco de descuido, questões ambientais também, ele foi ficando mais estreito, mas ainda assim não perdeu para nós aqui em Jaguaripe a sua importância. Se a gente observa, a gente vê que quase 100% da atividade econômica de Jaguaripe está voltada para o Rio Jaguaripe, atividade de pesca, principalmente de subsistência. Poucas atividades ligadas a algumas empresas chegaram a nascer aqui no Rio Jaguaripe. Estou falando e olhando para o Rio Jaguaripe, né? Mas poucas deram certo, mas o que sempre esteve aqui presente foi a atividade de subsistência de pescadores, de marisqueiras. E que, por sua maioria, dentro da cidade de Jaguaripe, sempre tiveram uma questão de zelo, de respeito com o uso do Rio Jaguaripe. É o banho de maré, como nós dizemos aqui, é sempre uma atividade muito gostosa. As águas do Rio Jaguaripe não são águas tão perigosas, as margens não são tão profundas, então a gente tem sempre a oportunidade de estar fazendo os passeios e conhecendo uma natureza que ainda, com todos os problemas que enfrenta, ainda não chegou no seu agravamento intenso, mas também que cabe a gente, né? Fazer com que não chegue, ter esse olhar amoroso de preservação, de conscientização, como vocês estão fazendo.
só para fazer umas perguntinhas. Não? Ou sim, pode ser? Sim? Pronto. Eu queria saber aqui, da família de vocês, quem é que o pai é pescador? É? E a mãe, que é marisqueira? Que cata-siri. Cata-siri, caranguejo. E vocês gostam do rio? Pra tomar banho? Gostam? Quem é que toma banho no rio? Aqui, levanta a mão. Mentira, que todo mundo toma banho no rio. Vocês tomam, o que é que você mais gosta no rio? Peixe. Tá vendo quem sabe mais? Caranguejo. Caranguejo, siri do mar. Isso daí sabe bastante. Meu nome é Marilene. O que eu faço dia a dia, eu vou pra maré pescar, pego aratu, pesco de rede, mas meu esposo. E também tiro o ostra, o que tiver na maré, qualquer coisa da maré eu sei fazer. Rapaz, o rio, antes, como eu falei, que eu aprendi com meu pai, a gente dependia do rio, porque todo o material que era escoado para Salvador, no caso as mercadorias, que era louça de Marago de Pinho, farinha de Nazaré, lá de Nazaré das Farinhas, tudo era escoado pelo Rio Jaguaribe. A gente dependia nesse modo. Eu já fiz 2 barcos, um de 9 metros e 2 de 3 metros, mas já reformei vários. Já reformou. E também você produz esses que são de artesanato? Eu produzo, tem 2 modelos, tem o artesanato e tem a réplica, no caso a cópia fiel. A réplica a gente tem que medir toda a embarcação, fazer o projetozinho, aí vai sair ela em escala, na escala exata. Aí depende, a pessoa pede de 1 para 5, de 1 para 10, de 1 para 15, aí depende da pessoa. Cadê o... Tem madeira. sempre esteve aqui presente foi a atividade de subsistência de pescadores, de marisqueiras.
e que, por sua maioria, dentro da cidade de Jaguaripe, sempre tiveram uma questão de zelo, de respeito com o uso do rio Jaguaripe. Nós nos alimentamos do rio Jaguaripe, então, digamos assim, estamos sentados em volta da mesma mesa. Entende? Então, o rio Jaguaripe, os moradores de Caxaprego se alimentam do rio Jaguaripe, as comunidades ribeirinhas também, os moradores de Marabos de Pinho, de Nazaré das Farinhas. Então, é uma graça para todos nós que estamos aqui. E isso serve para nós como irmãos. Se sentamos à mesma mesa, somos irmãos. Temos uma afinidade muito grande. Nós aqui em Jaguaripe somos cheios de manifestações culturais, religiosas principalmente. As comunidades ribeirinhas que estão na outra margem do rio Jaguaripe, eles se deslocavam sempre aqui para participar dos festejos religiosos. Não só comunidades ribeirinhas, mas também comunidades vizinhas, como Caxapregos, que é uma das mais próximas, Marabos de Pinho, aqui também, seguindo Jaguaripe. Assim sendo, nós temos uma relação muito próxima a todos eles, uma relação de religiosidade. E o rio Jaguaripe, que nós costumamos sempre dizer, que ele não é só uma via de caminho, ele também é uma via de união entre nós. E temos até romarias religiosas, a Romaria dos Navegantes, a Romaria de Nossa Senhora da Conceição, em Marabos de Pinho. E tudo isso faz com que nós estejamos sempre nos unindo para a oração. Se nós nos unimos na pescaria, nós nos unimos também na oração. Tem um senhor aqui, seu Linô, ele criou o Gaspi. Eu não sei te dizer com exatidão, mas sei que já tem em volta dos seus 70 anos. Como nasce o Gaspi? Olha bem, o Gaspi nós temos aqui a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, onde nós vamos a Caxapregos, levando a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes em Romaria. Os pescadores acompanham com as suas embarcações. Então, o que acontecia? As crianças daqui, seu Linô, na época criança, ele constrói um barco de madeira, junto com seus amigos, começam a simular a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. Mas para ter uma procissão, para ter um barquinho, como um mero barco que levava Nossa Senhora dos Navegantes, precisava ter a santa. Mas eles não tinham Nossa Senhora dos Navegantes. Mas criança gosta de brincar, né? Tem sempre alguma ideia mirabolante. Então tinha um amigo entre eles que eles chamavam de Gaspi, porque ele era um menino, dizia seu Linô, em um momento bem feinho. Então eles pegam, pintam um boneco de preto, botam nesse barquinho e dão a ele o nome de Gaspi. E eles simulam a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, eles fazem um paralelo entre a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes e o Gaspi. A festa de Nossa Senhora dos Navegantes também tinha, além da procissão marítima, a procissão terrestre. Então eles simularam a procissão terrestre, como o mesmo barquinho que levava o Gaspi, com caixas, com descargas, com qualquer instrumento que pudesse, qualquer objeto que pudesse produzir som, e fazer então menção à filarmônica que acompanhava a procissão de Nossa Senhora. Então eles começaram com essa brincadeira entre eles, e menino não anda só. Onde um menino está, dezenas de meninos estão. E se deu certo, vira um grande movimento. Assim, a festinha do seu Linô com seus amigos foi crescendo, e o que era uma brincadeira de menino na beira de um rio virou um foguedo pertencente a Jaguaripe. E o Gaspi, que hoje está aqui, é uma pérola nossa, acontece na terça-feira da festa dos Navegantes, virou tradição. Outras religiões também expressam do seu jeito, dentro dos seus valores, os seus cultos. Temos um local descendo a margem do rio Jaguaripe, sentido Marabos de Pinho, um local que é cultuado por adeptos do candomblé, uma pedra, onde eles dizem que é a pedra da sereia, e que recebe muitos visitantes. Então, o rio Jaguaripe, ele é cercado também de
manifestações culturais, manifestações religiosas de diversos credos, manifestações culturais que agradam o povo e que varia de acordo com os gostos e a localização, né, de onde as pessoas estão. Rio Jaguaripe, janeiro, nós temos a regata dos navegantes, né, que envolve, já tem a decisão 17ª, já tem muito tempo. E é uma regata que envolve muitas embarcações de Veracruz, Veracruz, Itaparica, a nossa costa toda vem, é uma participação. O rio fica lindo, colorido. E isso também anexado à festa dos navegantes, que são as embarcações de vela de sal. São saveiros, vela de sal, que está hoje em extinção, mas a gente consegue, ainda vai ter 4. A gente preserva, a gente ajuda. Entendeu? E beleza. Tem as embarcações, além disso, os pescadores, tem as embarcações dos pescadores, além das canoas, de uma vela, de 2 velas, de traqueio. Quando é na festa de São Roque, começa também tem uma regata que sai do Rio Jaguaripe, o nome da regata é esse, do Rio Jaguaripe ao Rio da Dona. Eles vão de manhã e retornam com a maré, são duas. A gente criança, a gente brincava aqui também. E também foi como começou o Gaspi, uma festa tradicional que tem aqui. Aí o pessoal ficava na maré, soltando os barquinhos. Era na época da festa de janeiro. Como a festa só ia até o dia de segunda-feira, aí eles aproveitou um dia de terça-feira, foi para a maré brincar com esses barquinhos, fazer essa regata, daí trouxe o barco para a terra, botaram na cabeça e saíram com sambão na rua e a tradição pegou aqui. Corrida de canoa, enfim. E também o rio é o atrativo de muitos turistas. O turismo náutico aqui em Jaguaripe no verão é muito rico também. É comum a gente ter visita de veleiro, de lancha, de pessoas que vêm de carro também e querem tomar banho no rio, enfim. Então, o turismo náutico, assim como... E traz renda aqui. Traz renda, com certeza. Traz renda. No verão, a gente tem muito turismo que chega pela água, que chega pelo rio. Muitos dos turistas chegam pelo mar. Então, acho que mais um motivo para que a gente possa preservar o rio. Mas só que tudo hoje é plástico. A gente vai comprar um negocinho lá, um negócio que chega, vem 10, 12, 15 sacos, 20. Chegou em casa, tirou, não tinha mais utilidade daquilo, e jogou lá, joga no lixo. Que esse lixo é a classe pior que você está sentindo. E a quantidade de peixe hoje e adiante já mudou? Mudou mais de 80%. Mais de 80%. E antes se encontrava mais peixe, hoje não. Hoje não é com pouco peixe, né? Ou não? Hoje, de primeira, a gente ainda arranjava dinheiro com pescaria. Hoje em dia, se o cara for viver de pescaria, ele vai morrer de fome. O que não equilibra mais um pouco é o caranguejo, que de qualquer maneira, um pouco ou muito, nego arranja. Mas a pescaria ainda tem água. Cada vez mais que aí a semana toda ele não arranjar 5 quilos de peixe, quanto mais ele vai se manter. E o senhor acha que é só o plástico que causa a degradação do rio? Ou tem o tipo de pesca também causa? O tipo de pesca. Também. Porque para a poluição é o plástico. É ele que vem escorraçando tudo, vem acabando com tudo. E o tipo da rede. Ainda hoje, infelizmente, o uso de pesca
que prejudica o rio com o uso de bombas, redes de arrasto. E a colônia de pescadores aqui, eu acredito que vocês já tiveram a oportunidade de conversar com eles, eles estão sempre atentos. E o que eu acho bacana é que eles denunciam isso, porque eles usufruem do rio Jaguaripe, então eles têm consciência de que se eles fizerem um mau uso, eles também não vão ter. Hoje, realmente, os pescadores estão se achando numa situação um pouco difícil, difícil mesmo. Uma pelas artes que são usadas, que hoje a maioria dos pescadores não se tem consciência. As mares eles usam aqui, não só aqui, mas alguns lugares são pequenos, aonde causa várias destruição, que nós temos aqui alguns tipos de rede, como rede de pesca, nós temos tapasteiro, que essa daí é uma das piores. Essa rede é o seguinte, ela é colocada tipo um long line, ela cerca a beirada toda, eles colocam ela agora na maré baixa, quando a maré suspende, eles vêm também suspendem essa rede, esperar baixar, para que o peixe que entra para dentro do mangue realmente não consiga sair, entendeu? E ali realmente acontece uma grande devastação, como eu digo sempre, aqui há alguns pescadores que até não querem aceitar. Porque eu acho que se a gente tivesse uma malha adequada, seria melhor. Mas não existe também no Brasil hoje uma legislação para que a malha da rede realmente fosse, vamos dizer, 30 ou 25. Aí as pessoas pescam mais com uma malha 20 da bomba, onde realmente a devastação ainda é pior. Ainda é pior, e num raio de 1000 quilômetros atinge mesmo uma quantidade muito grande das espécies marinhas. Hoje em dia está mais escasso, muito mais escasso do que antigamente. Antigamente a gente saía pescar, aí não passava nem muito longe, né? A gente conseguia o peixe, mas hoje é muito mais difícil. Mas hoje em dia tá fraco de peixe, de marisco também não tá muito bom. O Rio Jaguaripe ele sempre foi fonte de renda para a gente. Hoje nós sabemos que nós temos aqui rodovias que nos levam a Salvador, também como nos levam a Baixo Sul, numa rapidez muito maior, né? Um custo também muito menor. Entretanto, as comunidades ribeirinhas, os que sobrevivem da subsistência, eles acabam não tendo acesso. Eles não tiveram acesso a toda essa evolução. A evolução chegou. Novas vias terrestres, facilita o caminho, o acesso, mas isso é para grandes empresários. Para aqueles que sobrevivem da pesca, a pesca de subsistência, eu costumo sempre conversar com alguns alunos meus que são pescadores. Eles pescam a sardinha. E tem momentos que eles trazem muita sardinha. E eles vendem, como vocês devem ver, porções imensas de sardinha por R$1. E eu digo para eles, vocês poderiam estar se organizando e comercializando melhor esse pescado. Porque aí vem um grande empresário, compra essa sua sardinha por R$1, enlata e vendem 2 ou 3 sardinhas por R$4. E você faz um grande esforço e alguém lucra com isso. Então, hoje, o Rio Jaguaripe, ele permanece na sua atividade de subsistência para aqueles que aqui estão. Infelizmente, a gente já ouve daqui da nossa casa mesmo, nós temos a oportunidade, infelizmente, de ouvir o som das bombas. E quem vem trazendo essas bombas, muitas vezes não são os pequenos pescadores daqui da nossa região. São pessoas que já vêm com intenções muito mais audaciosas e também maldosas da exploração do nosso pescado. Então, eu penso que a rodovia, claro, ela é um benefício. Se tudo que chega de benefício deve ser bem explorado, nós temos direito a isso. O grande problema hoje é quando a comunidade também não sente a necessidade de preservar, quando ele não acha que é importante preservar. É importante preservar se cada um tiver sua fossa na sua casa, muito bom. Então, se a gente realmente concentrar nos nossos rios, nos mananciais, só água e chuva, e direcionar para nossas fossas o que for
de esgoto doméstico. Você já viu ali que tem uma manilha que nós fizemos aquilo ali para melhorar o porque ninguém aguentava. Ali nós pegamos lá de cima, perto na descida da Rua da Baixinha, chamada aqui, nós fizemos algumas caixas sépticas, né, que na realidade não se resolve o problema, ameniza. Né? E para que essas pessoas tenham a consciência de que tem uma fossa séptica, mas você tem que ter uma fossa dentro de casa para que esse resíduo só vá à água, para a fossa, tem que fazer um tratamento, mas ameniza. Hoje nós estamos em parceria com o Estado, com a Secretaria de Recursos Hídricos, promovendo o nosso plano municipal de saneamento básico. Vai ser muito importante porque esse plano vai justamente dar as diretrizes da atuação nossa, em conjunto com o Estado, que a gente vai poder fazer para melhorar ainda mais a qualidade do nosso rio, conscientizar a população e, acima de tudo, colocar em prática alguma ação realmente de conscientização, que é o nosso grande problema hoje, quando a comunidade também não sente a necessidade de preservar, quando ele não acha que é importante preservar. É importante preservar se cada um tiver sua fossa na sua casa, muito bom. Então, se a gente realmente concentrar nos nossos rios, nos mananciais, só água de chuva e direcionar para nossas fossas o que for de esgoto doméstico mesmo. Mas esse plano de saneamento básico que vai ser implantado, tem algo referente sobre o tratamento também do esgoto, coleta e tratamento? Ou engloba tudo. Tudo, né? Engloba tudo, engloba coleta, tratamento, eles usam um termo lá da onde, o fim, da onde, destinação, enfim, tudo isso é abordado e já propõe soluções para eventuais problemas e as prevenções para futuros problemas. Então aí vai ser, uma vez com esse plano em mãos, aí é correr atrás de recurso federal, de recurso estadual e ainda municipal, para a gente poder efetuar de fato o plano, operacionalizar o plano. Que aí é o maior desafio, mas é o melhor desafio também, porque vai resolver de uma vez por todas a questão do meio ambiente em Jaguari. Só para deixar claro que assim, a cidade ela não tem tratamento de esgoto. Não. E agora a coleta que eu não sei. A coleta. A coleta não há tratamento. Os maiores problemas que a gente tem ainda é exatamente sobre o esgoto doméstico. Né? Porque apesar da cidade ser toda pavimentada, tem a drenagem que é para água pluvial, mas o que acontece? As pessoas acabam ainda ligando, né, o esgoto ainda a essa rede, né, essas manilhas, esse manilhamento. Então acaba a maior parte indo mesmo para o rio. Você tem assim um problema que até o próprio solo, como ele é um solo muito arenoso, então ele não ajuda muito na questão da fossa séptica. Aí teria que estar de tempo em tempo com carro, aqueles carros que coletam, né, para poder tirar os dejetos. Então assim, as pessoas acham muito mais fácil, já que eu passo uma manilha na porta dele, vai ali, quebra e bota o esgoto dele ali, certo? Assim, porque a maioria das pessoas, né, mesmo assim, alguns têm ideia do dano que é causado, mas a pessoa quer resolver o seu problema ali naquele momento, entendeu? Mas a gente espera que com o plano de saneamento básico a gente, né, resolva esse problema, porque vai resolver um problema não somente, né, na questão da cidade estar organizada, do poder público estar apresentando que está fazendo o seu papel, mas vai resolver o problema do cidadão também, que às vezes joga, porque tem dificuldade até de cavar uma fossa e daqui a pouco está cheia e não tem como, na verdade, esgotar, entendeu? Do sistema de esgotamento sanitário adequado, né, para a cidade de Jaguari, que vem sofrendo ao longo dos anos sem esse sistema adequado. E hoje o que a gente sofre exatamente de poluição diretamente da cidade de Jaguaripe ainda é essa, que a gente ainda tem, na verdade, essa questão, né, do esgotamento sanitário que ainda não é adequado. Então a nossa preocupação hoje é exatamente por isso, porque ainda existe sistema de fossas que não é adequado, né, e infelizmente ainda temos esgotos também que joga para o rio. Mas a gente espera que daqui a pouco tempo a gente possa de fato resolver esse problema, né? A gente tem, se você for analisar
A gente tem alguns problemas que é em relação também ao descarte, né, de alguns materiais como plástico, esse tipo de coisa, ainda no rio, que ainda esse descarte também é pouco, por conta da gente não ter muitas residências também próximo ao rio. A coleta é feita diariamente, é feita regularmente. A gente tem um programa que funciona na cidade de separação do lixo, de coleta seletiva também, né? Então a gente não tem muito problema em relação aos próprios moradores lançando esses plásticos, esses materiais no rio. Então a gente sofre, por exemplo, assim, a influência do próprio mar, porque tem uma influência muito grande aqui no rio, né? A gente tem influência de maré aqui todos os dias, né? E por conta disso também a gente agradece a natureza, porque a gente diminui a questão da poluição aqui no nosso município. Rapaz, a preservação ele não está muito degradado, mas também não está mais como era antes. Porque antes os pescadores saíam, como eu pesco também, a gente saía para pescar, o balo mesmo era fácil, hoje está difícil. O peixe que se acha mais hoje aqui é tainha. E também tem o problema de esgoto, tem muitos esgotos jogando para o rio. É isso que está acabando, e a pesca com bomba. Porque não é nem o pessoal daqui, é mais de fora que vem pescar com bomba aqui. E está acabando mesmo. Falaria para eles terem mais compreensão, né? Sentir que é conforme estou falando. O braço mais forte dessa cor, dessa pasta de peixe, é o plástico. Mas só que o ser humano também tem corpo. Está vendo que o plástico não vai para dentro do rio andando. E aí muita gente joga, pintarrilha, e a folia do lixo também, porque joga nos outros lá em cima, a chuva vem, arrasta para dentro. Conscientizar esse pessoal do não desmatamento da nascente, que amanhã ou depois ele vai ficar sem água. Então, assim, é importante, é contínuo e requer também uma atenção grande do poder público. E já está tendo, a Secretaria do Meio Ambiente tem sido austera nesse sentido, tem impedido algumas casas, algumas construções aí em áreas inadequadas que iriam agredir muito o meio ambiente. Então eu acho importante o que vocês fazem, parabenizo a iniciativa de vocês e que nós possamos ter de verdade essa conscientização divulgada, multiplicada, para que nós possamos nos voltar para o Rio Jaguaribe, assim como ele se volta para a gente, né? E nos oferece frutos, que nós possamos nos voltar para ele com o cuidado, com o amor, para que nós possamos usufruir dele por muito tempo. E as futuras gerações também possam ter. Hoje, infelizmente, a gente vê as pessoas destruindo o bom que tem, e que nós possamos ser esses multiplicadores a fim de proteger o nosso Rio Jaguaribe, não só o Rio Jaguaribe, o Rio Una, o Rio da Dona, o Rio Chiquiriçá, todos os nossos rios que estão tão próximos a nós e que nós precisamos tanto deles, não só dos rios, né? Precisamos ter uma vida de melhor qualidade e isso depende de cada um de nós, que nós possamos ser sempre esses multiplicadores, apaixonados pela vida. Então, fé na vida, pé na estrada, vamos fazer nossa parte.